ano de 2021. Em primeiro lugar, nós queremos divulgar aqui os endereços do site do Divinismo, o site do Divinismo nacional, divinismo.org, e o site do nosso grupo, o Grupo Divinista Patriarca Jacó, onde vocês podem encontrar toda a fonte do que vai ser relatado hoje, além dos endereços da obra deixada por Oswaldo Polidoro. Nós estamos mostrando aqui alguns endereços da cidade de São Paulo, a sede do grupo, que fica na unidade do Campo Belo, e as outras unidades de São Paulo, interior, e outras que estão espalhadas pelo Brasil, né, como Londrina, Curitiba, Brasília, além dos demais centros divinistas que também estão referenciados lá no site. Como eu coloquei, nossa apresentação, nossa condução vai ser completamente baseada na obra deixada por Oswaldo Polidoro, em que, logo na primeira página do site, existe um pequeno resumo, né, como dito aqui, Jesus anunciou, quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. Em destaque, foram 116 livros, muitos boletins, enfim, uma obra muito extensa e profunda. E é com base nessa obra que nós vamos falar com muito respeito e reverência do nosso Cristo Divino Molde. Então, para começar a aula de hoje, a gente primeiro explica o que é ser Cristo, né? A gente acha que Cristo foi só ele, Jesus, e, na verdade, a gente aprende que não. Cristo é um cargo, um posto evolutivo em que o espírito vai alcançando conforme a sua evolução. Então, aqui nós temos uma definição. É grau cósmico, pertencendo a ele todos aqueles espíritos que ultrapassam as obrigações reencarnacionistas. Aqui no próximo slide, ele fala, havendo o conceito de 7 céus e mais um, então naquela aula onde nós tivemos a aula onde a Mara explicou sobre as 7 faixas, a evolução dos espíritos, né? Aqui ele fala que os espíritos, os cristos, estão no oitavo, o que seria o 8º céu, né? Porque está fora das injunções planetárias. Então, esse Cristo, quando ele decide encarnar, porque ele já tem esse grau de poder decidir se ele quer vir, né? Ele já está habitante desse 8º céu e já não mais obrigado a seguir esse programa que vai até o 7º céu. Ali ele já tem tamanho evolutivo, entendimento e capacidade de decidir por si só essa vinda de ser esse modelo para a nossa humanidade. Nossa e as outras, né? Essa foto nós retiramos de um site que fala sobre algumas obras deixadas pelo Chico Xavier, em parceria no plano espiritual com o André Luiz. Em particular, ele vai relatar um pouco mais sobre o plano espiritual do nosso lar, mas ela mostra as faixas espirituais, né, as habitações em que todos os espíritos vão ocupando, e conforme a evolução vai aumentando, ele ultrapassa o 7º céu. Então, essa representação aqui quer dizer como se fossem galáxias, intermundos. Então, eles já não estão mais presos ao planeta Terra em si, eles já pertencem a essa infusão no universo. Então, apenas para a gente entender que um Cristo habita o que seria o 8º céu. E aí a gente entende, tenta explicar um pouquinho como que a gente chega lá, né? Algumas religiões explicam que é através de meditação, orando, contemplando deuses, e na verdade a gente aprende que não. Aqui, nesse slide, a gente colocou justamente isso. Face mister, trabalhar, aprender, organizar. A santidade é consequência lógica de um longo e trabalhoso processo íntimo de afloramento dos poderes latentes. A imagem está na frente. Isso. Então, o que nós queremos chamar a atenção aqui é para a palavra, em primeiro lugar, trabalhar. Trabalhar no plano espiritual não é o mesmo significado do trabalho aqui no plano dos encarnados. Trabalhar no plano espiritual,
ou mesmo aqui para o plano dos encarnados, é ser útil, é servir ao próximo. Então, é com essa função de trabalho que a gente evolui, e com essa evolução que nós chegaremos um dia... Só um minuto. Chegaremos um dia... Deixa eu tirar o som. Tá muito barulho, Mário. Não tá ouvindo nada. Um minutinho que eles já vão ver o que houve, porque aqui não tem ninguém de microfone aberto. Foi o nosso que estava dando microfonia, a gente vai seguir. Então, na sequência, a lei exige esforço construtor e não abstração e contemplação. Essa foi um trecho retirado de um dos livros deixado pelo Oswaldo Polidoro, Mensageiro de Caçapa. Como a Bia tinha comentado, através de trabalho que se dá a evolução. Aqui nós colocamos um supremo documento, que é a lei, né? Tem aí os 10 mandamentos. A aula anterior falou dessa entrega da lei, então, para quem não assistiu, fica, né, o link, a indicação para ver. E depois nós teremos uma segunda parte, onde nós falaremos de cada uma das leis numa próxima aula. E aqui fala por que ele era antes de haver o mundo, né? Jesus foi anunciado 3.000 anos antes. E aqui nós temos uma frase do nosso irmão Oswaldo Polidoro, onde ele fala: antes que esse mundo fosse, nós já éramos. Porque explica justamente isso, que eles já eram Cristos, né? Eles já tinham sido feitos em outros mundos, evoluído naquelas faixas dos 7 planos, das 35.000 faixas que nós temos dentro daquelas dos 7 céus. E aí, quando eles estão no 8º, é que tem condições deles serem representantes, esse Cristo divino molde, em outro mundo. Então, essa frase fala justamente isso, eles não se fizeram aqui. Eles passaram por toda essa lei, por toda para toda a centelha divina emanada, e assim eles podem passar a ser modelo. No caso nosso, um entregador das verdades e o outro como viver essas verdades. Então, um trecho, né, colocando aqui: como poderia ser emanado junto com o mundo, que começa na luz divina, por adensamento dela e dos demais elementos seguintes. Enfim, aqui está colocando que o espírito precisa ser mais do que a matéria para que possa manipular essa energia, essa luz divina, por adensamento, e aí sim formar a matéria. Então, quando paramos para pensar numa questão de lógica, percebemos que os Cristos são antes dos mundos, né? Isso não teria como ser diferente. Jesus foi o comandante das legiões espirituais, que agiram no adensamento dos elementos e posteriormente foram ativando leis e elementos, como ainda ativam no planeta e na humanidade. Nós colocamos aqui uma imagem para representar, né? Você quer falar? Pode falar. E é claro que é uma simbologia, mas é para representar esse papel dos engenheiros cósmicos. Em seguida, a gente para pensar, mas se isso aconteceu com o planeta Terra, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que todo e qualquer mundo material é Deus adensado, em várias etapas, saindo, como lá no Evangelho Eterno, para quem não sabe, ele coloca os 9 estados em que tudo se inicia em Deus, por adensamento, Deus, luz divina, e aí ele coloca até chegar no mundo sólido. Então, o nosso planeta, por isso que em várias passagens do Evangelho Eterno,
coloca verbo construtor e verbo modelador. O termo construtor é porque eles já estavam aqui muito antes de haver o nosso planeta. E por isso que muitas vezes ouvimos do Oswaldo Polidoro, eu digo a nossa geração, através de gravações no YouTube, áudios, né? Mas a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de ouvir dele próprio aquela frase que citamos: antes que esse mundo fosse, nós já éramos. Então, fica essa imagem para a gente refletir. O cosmo é adensamento divino. E nessa outra, a foto anterior, também é importante ressaltar que aqui mostra Jesus, mas que houveram outros espíritos neste adensamento, né? Esses engenheiros cósmicos é sempre um grupo, uma legião de espíritos voltado para esse adensamento. Jesus foi um deles. E aí fala, né, por que foi profetizado muitos séculos antes de encarnar? Justamente porque existe um programa divino em marcha, né? Isso dá a entender que foi adensado o planeta, as centelhas divinas emanadas, e agora nós temos esse programa a seguir. Então, ele é anunciado milhares, na verdade, 3.000 anos antes, né, no mundo, avisando que ia vir o Messias, que ia vir alguém que vivesse a lei em sua essência, né? Então, aqui fala uma realidade bíblico-profética, um segmento, e que a administração planetária jamais deixou de assinalar essa realidade aos filhos de Deus, que existe um programa divino, é voltarmos a ser Deus, em estado vibratório, né? Dele saímos e nele retornaremos em vibração. E a encarnação dos Cristos, né? Então, aqui fala, a encarnação, tendo o carro da alma já bastante divinizado, para poder encarnar, necessitam de tremendas reduções ou adensamento do carro da alma. Um trecho do Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas está falando justamente do perispírito. Também tivemos uma aula anterior explicando que é quando nós temos os médiuns vendo, né, Jesus, vendo Elias, nós estamos vendo, na verdade, este carro da alma, que é o perispírito. Então, espíritos divinizados como ele precisam de um adensamento muito grande do seu perispírito para poder depois reencarnar aqui na Terra. Isso. Então, nós criamos uma imagem para tentar expressar que, quando nós olhamos para Jesus como um homem que habitou esse planeta, nós temos que ter a consciência de que como dizia o Oswaldo Polidoro, era uma casquinha dele que estava aqui. A sua evolução, a sua glória, o seu poder, o seu brilho seria suficiente para ofuscar, para cegarmos nós encarnados. Então, para que nós possamos interagir, falar, sentir, há necessidade de uma redução imensa de vibração para chegar na vibração do planeta Terra, aqui de nós encarnados, quanto mais há 2.000 anos atrás. Quanto mais uma sociedade, um planeta, uma humanidade que vem daqueles tempos muito anteriores para receber aí, então, um verbo modelador e modelar. Tá? Então, a gente está tentando só representar com essas imagens esse processo de diminuição para chegar até o nosso planeta. Daqui em diante, então, nós buscamos, nesse primeiro momento, uma escala universal, cosmológica, de entender que eles existem há bilhões de anos, que eles evoluíram, que eles chegaram feitos. Entender que o planeta foi adensado e que foi anunciada a necessidade da chegada de um Messias 3.600 anos antes dele chegar, porque um programa divino está em curso. Queiramos ou não, gostamos ou não, entendemos ou não. A história do planeta não está na mão do homem, está na mão de Deus, como uma expressão, porque Deus não tem mão. E daí, então, uma vez que o Cristo divino está encarnado,
vamos falar da sua vida propriamente, dentro daquele período curtíssimo, de dezenas, né, como dizem que foram 32 anos, o Oswaldo Polidoro também deixou colocado que houve um erro na contagem da idade deles, mas o que pensar numa escala de 30, vou falar aproximadamente anos, diante de espíritos de centenas de milhares de anos. Então, agora a gente vai dar um segmento específico sobre a sua história deixada, marcada em nosso planeta como encarnado, porque, na verdade, a sua história é de muito antes e será eternamente em diante. Ah? Então, nós temos a volta de Elias como precursor e a vinda de Jesus e a promessa do derrame de espírito. Então, Elias, que vem como João Batista, ele tem 6 meses de diferença apenas, né, de Jesus, e ele vem com essa missão de falar sobre ele, divulgar que ele estaria para encarnar, né, 3.000, antes disso, nesses 3.000 anos anteriores, muitos tentaram reconhecer em espíritos, né, em pessoas que encarnaram na Terra esse Messias, e Elias vem com esse papel de divulgar, olha, ele está chegando, ele está vindo, ele vai ter esse papel, estamos muito próximos de viver tudo isso. Então, a diferença entre ele e João Batista, né, Elias vem com o nome João Batista, eles eram primos, e ele vem com esse papel na vida de Jesus aí, de anunciar ele para todos os ventos, né? Tá. Eu quero só, então, organizar. João Batista foi o nome de sua encarnação. Porém, no plano espiritual, ele é conhecido e chamado de Elias. Nós estamos falando do mesmo espírito, inclusive Oswaldo Polidoro. Então, dentro de 37 encarnações, uma delas foi Elias, a outra foi João Batista, mas é muito comum a gente encontrar na Bíblia a citação de Elias em vários trechos, porque é a forma como se referencia a ele no plano espiritual. E aqui eu quero colocar um comentário particular da importância de João Batista, até maior do que Jesus, o que chama a atenção e causa estranheza em muitas pessoas. Porque até então, o que se fala, o que se mostra é o papel de Jesus e pouco se fala de João Batista comparativamente. E aqui a gente vê na história a importância dele vir antes para preparar o plano dos encarnados. É o que a gente estava falando até então. Então, nós temos os dons, né? Durante toda a Bíblia, nós temos passagens que falam dos dons a todo momento. E Gabriel, sendo esse anjo das anunciações, se comunica primeiramente com Zacarias, né? Que era o pai de João Batista, avisando que por mediunidade, através da mediunidade de Zacarias, que viria o precursor, que eles seriam os pais, né? Eles já eram de idade. Zacarias, né? Fica até numa certa incredulidade, por conta da idade dele e da esposa, mas há essa comunicação, essa passagem aí. Aí nós temos o mesmo espírito Gabriel, que vai e anuncia à jovem Maria, também dotada de faculdades mediúnicas, que ela seria a mãe do Messias divino molde e batizador dos dons, né? Que nós vamos chegar no momento de falar quais foram essas obras maravilhosas que ele fez. Inclusive, fica também um link para quem quiser buscar. No final do ano passado, a Mara colocou uma palestra falando sobre o Natal, sobre Jesus, e esse momento que ficou marcado para a história da escolha de qual espírito seria a mãe encarnada de Jesus. Então, quem quiser buscar mais informações sobre essa passagem, busque nas gravações anteriores que serão disponibilizadas no site. Então, aí mostra os 6 meses de diferença, né, entre o precursor e o Cristo Divino Molde, eles nascendo aí bem pertinhos um do outro, com 6 meses, e sendo família, né, sendo primos. Jesus ficou com os pais até os 12 anos de idade, e com 12 anos e meio ele vai para as margens do Mar Morto, onde ele vai para meio dos essênios, né, os cenáculos essênicos, também conhecidos como profetas de Israel.
Essa passagem na Bíblia fala que eles foram para o meio do deserto e não explica, né? A Bíblia não fala para onde é que eles foram. O precursor também, João Batista, foi primeiro do que Jesus, né? Ele era um pouquinho mais velho. Ele também, os pais dele também muito idosos. Então ele vai também primeiramente para esses cenáculos e Jesus vai em seguida. Então eles vão, na verdade, para lá, para esses cenáculos para aprender, né? Nós vamos explicar o que são a ordem dos essênios, né? Então, era uma doutrina secreta trazida por Enoque da Índia, com seus 7 graus iniciáticos fundamentais. Aprendiam e cultivavam a revelação, as faculdades mediúnicas. E foi isso que eles fizeram nesse período que a Bíblia não explica, que eles estavam no deserto. Oswaldo Polidoro até brinca, né, nas comunicações que a gente vê, acharam que a gente estava lá comendo areia? E não, né? Eles estavam lá aprendendo, tudo era muito oculto, tudo era muito secreto, porque os dons ainda não estavam generalizados a todos, a toda a carne, né? E havia muita perseguição dos padres levitas. E esses padres tinham muito interesse em comércios, em tudo aquilo que a gente sabe que acaba sendo errado, ensinando as gentes erradas e principalmente sendo contra os dons mediúnicos. Então, havia muita perseguição de profetas já por esses padres. Então, tudo era muito secreto às margens do Mar Morto. Como nós estamos citando, o Oswaldo Polidoro deixa uma obra falando exatamente desse período em que Jesus e João Batista deixam suas famílias, passam no deserto e depois eles retornam com toda essa bagagem espiritual praticada e desenvolvida. Como nós já, em conversas, em dúvidas anteriores, falamos sobre esse assunto, o que eu me recordo é que, assim, por mais toda evolução que o espírito tenha, o cérebro humano precisa ser preenchido com esse conhecimento. Existe um potencial, uma capacidade. E foram os essênios, que nós podemos resumir desta forma, os professores de João Batista e de Jesus na carne. Esses essênios que estão se baseando na obra de Enoque, que também foi uma das vidas de Oswaldo Polidoro. Então, fica um pouco difícil de entender em primeiro momento, mas vamos lá. Há muitos anos atrás, ele deixou uma obra e ele vem reencarnando e depois ele mesmo se alimenta, vamos dizer dessa forma, se nutre da obra deixada por ele em vidas anteriores. E Jesus, junto com eles. É daí que sai o termo terapeutas, né, que são médicos. Os essênios dominavam a medicina, dominavam a agricultura, enfim, era um povo muito além de sua época. E daí, então, essa foi a escola na carne de João Batista e Jesus. E esse livro, deixado por Oswaldo Polidoro, conta esse período em que os dois estiveram fora de suas cidades natais. Então, aqui fala dos essênios, foi organizada pelos cultivadores da revelação, das faculdades mediúnicas, em defesa desse mesmo culto, porque os padres levitas tudo faziam para liquidar inimigos que sempre foram da verdade. Aí, por volta dos 18 anos, é que Jesus tem a grandiosa visão de Engan, que fala que ele vê ele crucificado em meio às outras 2 crucificações. Fala-se que depois desse dia, ele nunca mais teve a leveza, o sorriso tão leve como ele tinha até então, porque uma visão mediúnica como essa, de fato, muda bastante o caminhar das coisas, né? E então, cumprido o tempo que eles tinham lá, em meio aos essênios, o plano diretor comunica-se com João Batista que era a hora dele apresentar o divino molde e derramador dos dons para toda a carne. João tinha 29 anos e saiu para fazer isso, né? Essa imagem nós temos. Naquela época, tudo precisava ser muito, né? Os dons mediúnicos tinham que ser
muito fortes, que era justamente para impactar. Era um povo mais bruto em termos de... discernimento. Isso. Então, os acontecimentos mediúnicos precisavam ser muito grandiosos, né? E nós temos a passagem desse batismo, que é justamente representando como se Jesus estivesse recebendo naquele momento os dons, mas na verdade a gente sabe que ele já vem com eles sem medida, e isso passa a ser uma representatividade para o povo de que era a partir daquele momento que ele começava a sua jornada. E aí uma frase que vem quando Jesus coloca dos nascidos de mulher, ninguém maior do que João Batista, né? Porque havia ali uma aparente contradição. Se Jesus é o Messias, como ele está sendo batizado por João Batista? Porque essa humanidade, infelizmente, não conhece o verdadeiro papel de João Batista. Então, Jesus fica mais evidente, mas, nesse ato público, João Batista se coloca acima de Jesus, como nós sabemos que, em termos evolutivos, eles, por muitas vezes, afirmaram. Aqui também a gente levanta a importância de tornar público todo esse plano divino que estava em ação. Então, Jesus encarna, ele passa pela adolescência, ele vai para a escola dos essênios, mas a partir desse batismo é que nós podemos considerar o papel público de Jesus, agora para a sociedade. Até então, era de forma mais particular para os íntimos. Com o espírito de dons e sinais sem medida, ou diremos agora um médium completo, Jesus foi produzindo fenômenos maravilhosos, tão maravilhosos em nossos dias. Espíritos encarnados e desencarnados vivem pondo em dúvida, caindo em tremendas e bastante feias contradições. Ele já tinha esses dons acontecendo já desde criança, mas tudo muito, né, ainda escondido, ainda, até nós temos aquela passagem onde a mãe pede para ele fazer vinho na festa de casamento, e ele fala, mãe, ainda não é hora de eu mostrar aqui, né, os dons. Mas ele faz, né, a pedido da mãe, e nesse momento, a partir daquele batismo, sim, ele poderia fazer com que esses fenômenos fossem vistos pelos públicos, né, para que eles pudessem ver, olha, e é isso aqui que eu faço, e é isso aqui que vocês vão fazer em determinado momento, que aí depois lá na frente vem com o Pentecostes. Pois é importante relatar que quando nós fomos buscar imagens para representar esses feitos deixados por Jesus, o que eu tive que digitar foram milagres de Jesus, porque assim que as pessoas interpretam, eles ainda, a nossa humanidade não interpreta da forma madura, eu colocaria com essa palavra, que tudo isso são manifestações mediúnicas, são dons mediúnicos. Eles atribuíram como milagre aquilo que não tem explicação, que não tem lógica, e que pode ser atribuída a uma pessoa em específico e não a todos. Então, o termo correto, eu volto aqui, médium completo, espírito, com espírito de dons e sinais sem medida. Então, são essas graças que Deus nos entrega gratuitamente, e assim nós devemos retribuir aos nossos irmãos. Não existe milagre em Deus, existem leis e dons. Assim como não existe um único médium, um único Jesus em termos de dons mediúnicos. A ideia é que todos nós, sabendo viver os 10 mandamentos, sabendo usar de graça e doar de graça aquilo que é dado de graça por Deus, que são esses dons divinos, vá cada vez mais desabrochando e aflorando em todos, né? A vida de Jesus foi a vida do espírito que ele era, do Cristo planetário e do modelo de conduta que deveria ficar sendo, além de cumprir a promessa da generalização da revelação. Essa promessa ele cumpre depois, já de desencarnado, né, com o Pentecostes, onde ele faz o derrame de dons para toda a carne, mostrando que aquilo não era exclusivo a ele, divino molde, Messias, mas que sim seriam algo que todos
serão capazes de desabrochar e desenvolver em prol de si mesmo e do próximo. Aí ele aqui fala, nas reuniões íntimas havia muitos grandiosos fenômenos mediúnicos, visão das legiões angélicas ou espirituais, de modo que o entusiasmo enchia os corações, como durante a vida de todos os grandes reveladores. Então, é sempre que vêm esses espíritos com missões como essa, assim como Elias, assim como Jesus, existe uma legião de espíritos para dar suporte para eles, né? Não seria possível eles sozinhos serem heróis e falar, foi só eles. Não, existe uma legião de espíritos do mesmo escalão, dando todo esse aparato, esse suporte, e eles tendo essa comunicação amplamente aberta entre plano encarnado e desencarnado, para que haja sustentação para esse trabalho. Aqui fala de uma passagem do fenômeno do Tabor, que, do ponto de vista do tempo, também fez parte da encarnação de Jesus, que foi, aqui a gente tira um trecho para falar dessa passagem também importante. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Aqui é a conversa de Jesus com Elias e Moisés. Elias representando os dons mediúnicos e Moisés representando a lei. Em conversas com Oswaldo Polidoro, ele afirma que a Bíblia diz que ocorreu uma única vez isso, mas na verdade foram inúmeras. Os apóstolos ficaram tão espantados que eles acreditavam que Moisés e Elias estavam encarnados, tamanha era a materialização deles nessa conversa com Jesus. E aí, então, a gente falando da vida dele como encarnado, a sua missão não termina com o seu desencarne. Ele vai passar por tudo aquilo que nós sabemos, o que mais se divulga sobre Jesus é o seu martírio, onde, na verdade, o que mais deveria se divulgar é toda a sua história. É importante ressaltar que Oswaldo Polidoro fala justamente isso, que não foi um assassinato, né? Foi um massacre que foi feito com ele, né? E há muita divulgação de vídeos e tudo só nessa parte. A obra em si, do que ele veio fazer, do que ele veio representar, qual o papel, pouco se fala, né? Pois é, então aqui, ó, como colocado depois da crucificação, com aquilo que o livro dos Atos relata. Livro dos Atos é um dos livros da Bíblia. O batismo de espírito ou revelação de caráter público, porque assim convinha acontecer. Tudo voltou a ser entusiasmo entre discípulos e familiares. Quando aqui coloca o batismo de espírito, foi o que ocorreu na festa do Pentecostes, em que Jesus, depois de desencarnado, retorna, e dali ocorre aquela reunião em que os dons mediúnicos são generalizados, ou seja, são espalhados por toda a humanidade. Então, daquele ponto em diante, a graça mediúnica não é mais de alguns, mas sim de toda a humanidade. Nós temos relatos que, como língua de fogo, começaram a falar em várias línguas. Tinha gente que achava que eles estavam alcoolizados para começarem a ter línguas diferentes, a comportamentos diferentes. Um começava a falar, a continuação da conversa vinha pela boca de outro, né? Então, esse fenômeno que evidenciou os dons para toda a carne. Isso. E o símbolo dos dons é o pombo. Né? Então, aqui, essa é uma foto também simbólica, querendo mostrar várias pessoas, né? Uma reunião de pessoas, um encontro, essa representação da língua de fogo e esse pássaro representando o pombo, que ficou como símbolo dos dons mediúnicos. O Espírito Santo citado na Bíblia, né? O Espírito Santo, na verdade, é esses dons aí. E aí, onde quer que os seguidores de Jesus fossem, as manifestações mediúnicas tinham suas atividades em função, porque a excelsa doutrina foi deixada viva na revelação. Então, fala essa alegria dos discípulos, porque até então todos estavam
né, muito tristes com todo o acontecimento da crucificação, do assassinato dele, e a partir do momento que eles passam, primeiramente os apóstolos, né, Maria Madalena foi a primeira a vê-lo, e depois os apóstolos, que veem que, na verdade, ele está vivo, né, onde ele não deixa corpo, né, mais do que a manjedoura, que ele veio por obra mediúnica, essa representatividade do momento onde ele vai embora, né, que a gente pode colocar no entre aspas, que na verdade ele não deixa corpo. Então é onde fala que o túmulo representa muito mais do que a manjedoura, né? Túmulo vazio. O túmulo vazio, porque ele não deixa corpo, mostrando o tamanho sublime que chegam os dons ao ponto de, sendo assassinado, ele não deixar corpo físico. E a frase que a gente já escutou, né, de Deus, ele vem e a Deus ele retorna, então não é a parte material, não é a parte material que tem a sua importância, e sim a parte espiritual do seu papel. Vindo e indo embora por obra mediúnica. Então, a vida de Jesus foi a vida espírito que ele era, do Cristo planetário e do modelo de conduta que deveria ficar sendo, além de cumprir a promessa da generalização da revelação, ou seja, a entrega dos dons, né, para toda a carne, ou o ministério do Consolador. Leiam com respeito o que ensina o capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, que vai citar bastante essa parte aí. E aí, diante de tudo isso que nós estamos tentando resumir, que é impossível resumir tudo isso no tempo, vem aqui um trecho do Evangelho Eterno. Criminosa afirmação. Depois de alguém ler a lei de Deus, estudar a significação do verbo modelar e modelador, ou que representa tudo o que deriva de Deus, e a ele deve um dia retornar como espírito e verdade. E depois de estudar os textos bíblicos que tratam dos dons do Espírito Santo, a mais estúpida afirmação que possa vir a fazer é esta: afirmar que todas as religiões são boas. Colocar no mesmo patamar realidades tão distintas como Oswaldo Polidoro coloca, é uma afirmação criminosa. Principalmente aquelas religiões que renegam os dons, que falam que são coisa do diabo, né? Jesus vem viver esses dons da forma mais sublime e entregar para toda a carne. Como que a gente pode afirmar que qualquer religião, todas as religiões são boas, uma que vai condenar o que mais ele veio pregar e ensinar? Então, assim, um resumo muito sintético. Jesus ensinou 3 verdades básicas. Afirmou que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Salientou que o reino do céu não virá com mostras exteriores. Advertiu que da lei nada passará sem que tudo se cumpra até o último ceitil. Então, aqui a gente vai encaminhando para o final da nossa instrução, e nós não poderíamos citar palavras que foram colocadas por ele, o nosso grande mestre, e é muito importante que a gente tenha consciência de falar de Jesus no tempo do presente, porque ele não foi, ele é, e jamais deixará de ser na história desse planeta. Então, vamos lá, algumas passagens da Bíblia. A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Eu sou o princípio, o mesmo que vos falo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o mais se vos dará por acréscimo. Porque o vosso coração estará onde estiver o vosso tesouro. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que deve ser adorado. Não vos deixareis órfãos. Enviar-vos-ei um consolador. Ele está falando dos dons, que ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
E então, como nós não poderíamos de deixar citar a obra máxima de Oswaldo Polidoro, nesta instrução que fala sobre Cristo, e em particular o nosso Cristo do nosso planeta, o Evangelho Eterno coloca claramente a sagrada finalidade de todos nós espíritos. O grau crístico ou de unidade vibratória com o Pai Divino, ou essência divina onipresente, e que se consegue por evolução, vivendo a verdade, o amor e a virtude. Só aos simplórios é cabível pensar que salamaleques idólatras ou adulações religiosistas possam valer por medidas libertadoras, pois a libertação é uma questão de crescimento consciencial e não de ginásticas vendidas por homens fantasiados de ministros de Deus. Então, era isso que nós gostaríamos de passar a todos. Agradecemos, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade. Em segundo lugar, a Mara por nos sustentar, dar todo essa base, esse suporte para que essas novas atividades possam ser realizadas dentro do grupo e que a gente possa, dessa maneira, cumprir com o papel do Grupo Divinista Patriarca Jacó, que é ensinar os filhos de Deus a viver precisamente a lei de Deus. E como conseguir viver a lei de Deus sem conhecer essa lei, sem conhecer o Cristo Divino Molde e sem conhecer o divinismo. A gente tem que aceitar, querendo ou não, admitir, querendo ou não, que se ele encarnou para completar esta jornada, esse trabalho dentro desta humanidade, o divinismo é um dos tripés dessa função que o Espírito tem nessa encarnação. Então, que Jesus não seja apenas uma história contada, mas seja uma história vivida para todos nós. E aí fica a pergunta, né? Como nós podemos imitar o verbo modelo? Não temos que ficar olhando para ele num patamar elevadíssimo, que de fato é, mas apenas numa contemplação. O que todos nós temos que nos colocar na pergunta e no dia a dia, nas atividades mais corriqueiras, é como nós podemos imitar o verbo exemplar. Uma palavra que não foi citada até então, ele não é o salvador desta humanidade. Ele não é o libertador desta humanidade. Ele não desencarnou para salvar esta humanidade. Ele é o exemplo, o modelo de conduta que deve ser estudado, entendido e copiado e vivido. É isso. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado.